se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Os irmãos perdoem a minha voz, nesses dias não estou tão bem de saúde, mas o Senhor Deus tem dado graça. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram tendo com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, a palavra do Senhor que ela é viva, que é eficaz e que o Senhor Deus tende a fazer o que lhe apraz. A palavra do Senhor, quando lançada, ela não volta vazia, mas ela encontra um coração ansioso, desejoso de a ouvir, de se alimentar, e ali faz morada. A palavra do Senhor, meus irmãos, é fiel e verdadeira. Nessa noite nós estamos diante de um texto a qual Marcos escreveu testemunho seu sobre Jesus. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Nesta passagem a qual nós lemos esses versículos, nós nos deparamos com uma história de um paralítico. E é muito interessante, meus irmãos, nós nos atentarmos ao livro de Marcos, porque Marcos, ele descreve Jesus como um homem de ação, ou seja, as obras que o Senhor Jesus fez aqui na terra. Enquanto João, que também escreveu sobre Jesus, ele escreve o Jesus como Filho de Deus. Marcos aqui agora, ele foca nas obras que o Senhor Deus fez. Ele foca nas maravilhas que o Senhor Deus fez, nas curas, nas multiplicações. E aí, meus irmãos, nós, lendo o livro de Marcos, nós observamos que Marcos começa já dizendo sobre João Batista. Depois já fala do batismo de Jesus. Depois a convocação dos discípulos. E já começa, meus irmãos, já falando das maravilhas que o Senhor fez. Fala que o Senhor Jesus cura um endemoniado ali na mesma cidade de Cafarnaum, cura a sogra de Pedro e também cura um leproso. Então, meus irmãos, Marcos, se nós formos ler, Marcos nos traz muitas ações que o Senhor Jesus fez, muitas curas, muitas maravilhas. E isso nos edifica. E lembrando que o Senhor Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Marcos escreve que o Senhor Jesus ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. E se nós cremos na palavra do Senhor, Jesus ele continua o mesmo. Jesus continua o mesmo ontem, Jesus continua o mesmo hoje e sempre será. E nessa noite ele está aqui e ele precisa te ouvir. Ele precisa ouvir o seu anseio. Qual é o seu anseio esta noite? Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Ele continua operando as maravilhas que ele sempre operou. Ele continua curando, ele continua libertando. Basta você dar lugar, basta você pedir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Então, meus irmãos,
nós nos deparamos e observamos uma história muito maravilhosa, onde a multidão descobriu que Jesus voltou a Cafarnaum e estava em uma casa ensinando. Era costume da época que os judeus recebessem os sábios, os sacerdotes, os mestres da lei em suas casas. E quando assim eles recebiam, toda a vizinhança, ou às vezes toda a cidade, ia até ali aquela casa ouvir os ensinamentos do Senhor Deus, através dos sábios. E nesta feita não foi diferente. Quando descobriram que Jesus estava ali em uma casa, ensinando, a multidão foi atrás de Jesus. Claro, depois de ter visto muitas maravilhas, muitos prodígios da parte do Senhor, a multidão ali se encontra. Aleluias. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque onde o Senhor Jesus está, existe algo novo, existe algo diferente. Aleluias. Exaltado é o nome santo do Senhor. Agradecido é o nome santo do Senhor. E aqui, meus irmãos, não estava qualquer sábio. Aqui não estava qualquer pessoa. Estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias. Jesus estava ali naquele lugar, ensinando. E quem quis aproveitar a oportunidade, naquele momento aproveitou. Como eu já disse, ali não estava nenhum qualquer sábio, mas estava Jesus, aquele que tem poder sobre os céus, sobre a terra, aquele que um dia declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nesta oportunidade, meus irmãos, nesta noite não é diferente. Como o pastor já disse, nós viemos celebrar aqui na presença do Senhor, nós viemos glorificar, exaltar o nome santo do Senhor, e não é diferente. Se cada um de nós nessa noite soubermos aproveitar essa oportunidade, com certeza nós sairemos diferente daqui, nós sairemos diferente de como nós entramos. Aleluia.